Oi, pessoal. Então, estamos aqui para mais uma aula e essa aula de hoje nós vamos falar hoje sobre oração. É oração de petição, oração intercessória, enfim. Eu quero, porém, antes que eu me esqueça, que muitas vezes eu esqueço aqui de orar no começo, né? E assim como também é na vida, muitas vezes a gente esquece de orar. Mas então vamos lá. Pai, nós te pedimos aqui, Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito esteja agora, nesse momento, abençoando essa aula, Senhor, abençoando a pessoa que está me ouvindo. Pai, eu peço que, em nome de Jesus, tu abra o entendimento, abra os ouvidos do coração, Senhor, os olhos do coração, para que seja compreendido aquilo que tu queres que seja compreendido. E também, Senhor, que o Senhor me ajude a falar. Me ajude a passar essa mensagem em teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então, com teu amém, né? Nós dissemos que a própria palavra de Deus fala, né? Que quando dizemos amém, nós estamos concordando, estamos dizendo assim seja. Eu quero falar sobre o papel da oração na cura, né? A oração, na verdade, é desde o início da criação. A palavra fala, né, que a terra era sem forma e vazia, já falamos aqui mais algumas vezes sobre isso. Eu gosto muito de falar sempre, voltando lá para o livro de Gênesis, né? E a terra, então, sendo sem forma e vazia, o Espírito de Deus, ele se movia, né? Se movimentava sobre a face das águas. E com isso o Espírito Santo chocou. É uma palavra bem, assim, bem próxima, né? Do que está escrito ali sobre ele pairava. Pairava ficava parado e ao mesmo tempo se movimentando um pouquinho assim sobre as águas. E com isso ele chocou a terra, quer dizer, ele preparou a terra para receber a palavra, receber o haja de Deus, né? Deus começou dizendo, né, que haja luz, então houve luz, porque a terra estava preparada para receber essa palavra, receber esse haja. Então, assim, aí a gente se pergunta, mas quem orou? Bom, o ser humano não foi, né? Ainda não tinha Adão e Eva. Provavelmente a própria Trindade orou. O Senhor Jesus, ele é um intercessor, é um dos nomes deles, né? Ele está escrito que ele está à direita de Deus Pai. Nesse momento ele está à direita de Deus Pai. Nesse momento, esse exato momento aqui, ele está intercedendo por nós. Então, o Pai é lógico o intercessor e o Espírito Santo é o intercessor. Ele também intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. Mas então, a oração ela é necessária. Todo mover de Deus na terra, tudo acontece com a oração. E sem oração, nada acontece. A oração é, então, a preparação para aquilo que Deus quer operar. Antes de ele operar, a palavra de Deus diz que ele não faz nada, nada, absolutamente nada, sem comunicar com seus servos, os profetas. Então, os servos de Deus, aqueles que se comunicam com Deus e que trazem a mensagem de Deus, né, no geral, são profetas. Inclusive está escrito no livro de Ezequiel, é bem interessante, que é feito ali uma observação, né, que Deus fala, eles querem ser profetas, mas não oram. Então, o profeta, em primeiro lugar, é uma pessoa que ora, que intercede, que tem essa comunicação com Deus. E todo mover de Deus, todo avivamento sobre a terra começou com oração. Então, o que Deus faz? Ele comunica aquilo que ele quer fazer. E aí a pessoa, quando nós entendemos o que Deus quer operar, nós começamos então a orar para que aquilo aconteça, que a vontade dele aconteça. Não é assim de que existe também na palavra de Deus momentos em que homens oraram de acordo com a vontade deles, no caso com o desejo deles, não, Deus também atende ao nosso desejo, né? Não é assim que não pode pedir nada, não pode desejar nada, porque Deus também atendeu Davi, né? Muitas vezes. E o templo não foi ideia de Deus, né? Davi quis um templo e fazer uma casa para Deus,
Deus a princípio disse que não ia caber na casa, mas depois deu um jeito de fazer, né, o templo e ter um lugar lá onde ele manifestou a glória dele. Nós vamos falar sobre glória também mais tarde. Mas enfim, todo mover de Deus é feito na terra, começando, né, com a oração. Começa que ele revela, então vem a gente ora, então oramos, a igreja ora e Deus faz. O que a igreja nunca deve parar de orar é para haver revelação, haver luz, né, no mundo, para que as pessoas que têm o entendimento fechado, os olhos delas estão cegos por causa a palavra de Deus diz, né, que o Deus desse século cegou os olhos das pessoas, cegou o entendimento para que elas não entendam o evangelho. Então é necessário a oração da igreja. Nós que já entendemos, né, que entendemos a salvação e que temos a salvação, nós devemos interceder para que os outros tenham esse mesmo entendimento. E sem oração não adianta evangelizar, porque é como jogar algo na parede, né? O entendimento das pessoas está fechado. Isso não quer dizer, então, que Deus não quer que elas sejam salvas, ou que Deus não está abençoando o evangelismo. O que quer dizer é que é necessário oração, para que, então, o entendimento se abram. Houve uma época, né, atrás, na vida da igreja, onde se fazia a guerra espiritual, né, assim, guerreando antes, orando, guerreando, amarrando potestades, apesar de que potestade não se amarra, né, mas amarrando os espíritos que estavam agindo ali naquele bairro, naquela cidade, e também combatendo, sim, as potestades, e depois ia se evangelizar. Aí depois foi, com o tempo, parando o ide, parando de evangelizar, e a tal da guerra espiritual, eu digo tal, porque se tornou uma coisa na vida da igreja, assim, muita guerra espiritual, mas sem ação. Então, o povo guerreia dentro das reuniões de oração, e é orado muito, mas não é evangelizado. Então, meio que se perde. Esse tipo de guerra espiritual se perde, porque não é buscado, né, como é que eu vou dizer, a presa não ir buscar lá fora. Então, enfim, é algo um pouquinho complexo, né? Vamos deixar para lá. Mas existe, então, esse preparo, né? E aí o que é que nós vemos, né? Por exemplo, na carta de Timóteos, o Timóteos estava aqui distraído, tentando pegar meu chá. Na carta de Paulo a Timóteos, o Paulo está ali dando instruções para o jovem Timóteos, né, que começou a cuidar lá da igreja. Então Paulo está dizendo para ele, antes de tudo, Timóteos, eu quero que se façam orações, intercessões e súplicas, né? Eu não sei se estou falando na ordem certa, depois a gente vai disponibilizar aqui o versículo. Por todos os homens. Então, o que existe? Então, oração, existe súplica, existe intercessão. A oração é o termo general, assim, né? O termo geral, aliás, para definir o que é a nossa fala com Deus, a nossa conversa com Deus. A oração é só usada para definir a nossa comunicação com Deus. A gente não ora quando diz, eu estava orando. Quando a gente diz eu estava orando, estava falando com Deus. Eu não vou dizer eu estava orando e alguém vai entender que eu estava falando com meu marido. É um termo usado para Deus. E aí depois tem mais específico, né? Petição, a oração de petição. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, por essa causa, dobro os meus joelhos diante do Pai. A causa ali era os Efésios, era a causa ali de eles justamente terem um entendimento espiritual de que Deus veio fazer uma habitação em nós. Então ele estava orando, o apóstolo Paulo, para que o pessoal lá de Éfeso entendesse isso, né? Entendesse que são a habitação de Deus. Nós também precisamos entender bastante isso, mas enfim.
Então ele, por essa causa tão tremenda, o apóstolo Paulo dobra os joelhos. Isso é uma súplica, uma intercessão. Súplica e intercessão ao mesmo tempo, né? Porque a intercessão é cheia de súplica e oração, enfim, não dá para separar tudo, mas assim, só aqui para um entendimento geral. E daí tem a petição também, aquilo que se pede, é uma outra palavra no grego, que é tipo assim, eu podia pedir para alguém, me passa o chá, por favor. Não tem ninguém aqui, né? Ninguém me passou, eu peguei. Mas enfim, eu podia pedir numa mesa, por exemplo, me passa a margarina, a manteiga, não se come margarina. Passa a manteiga, ou passa o pão, aí essa pessoa passa. Isso também é uma petição. É uma outra palavra diferente, né, no grego, mas aí são coisas assim que também a gente pede, né, para Deus. Às vezes ora por um estacionamento e logo vem, Senhor, eu peço muito, onde é que eu coloquei a minha chave? Ó, Pai, onde é que eu coloquei tal coisa, né? Aí vem na mente direitinho, vou lá e acho. Ou então, Senhor, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço lá? E ele responde na hora. Isso é uma petição, né? Mas assim, é como pedindo por favor, né? E alcança na hora. Então é diferente da súplica. E também tem coisas que a gente suplica por muito tempo, né? Eu, por exemplo, queria muito assim, um marido, um homem de Deus, e eu orei por 10 anos por esse marido, por esse homem de Deus. E algumas vezes Deus me levou a jejuar. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me levou a jejuar. Depois que nós casamos, eu fui assim conferir as datas. E numa época que eu jejuei, foi numa época que meu marido tinha se decidido, bem naquela data assim, né? Se decidido pelo batismo. Então, algumas vezes que eu jejuei, orei com jejum, não é, né? Aí vem a oração com jejum. Ele aconteceu algo assim, ele deu passos importantes na caminhada dele com Deus. E também assim, Deus me revelou, através de um sonho que o meu marido mostrou, né, que ele estava na Europa ou na África, mas daquele lado lá da terra, assim. E eu achei claro pelo sonho que dali na semana que vem eu ia conhecê-lo. E depois desse sonho, demorou 2 anos e meio para ele chegar no Brasil, porque ele é nativo, né, da Alemanha. E claro, por que os 10 anos? Porque eu precisava estar preparada para casar com um alemão, e logo em seguida fui morar na Alemanha, 2 semanas depois. Moramos lá por muitos anos. E ele também precisava ser preparado para casar com uma brasileira, porque para ele foi um passo bastante corajoso e importante, né? Muitas pessoas assustavam ele, ela não vai se dar aqui, tu vai ter que morar em seguida no Brasil, e enfim. São coisas assim que preparam, e outros detalhes também mais, né, que precisou de preparo. Então tem coisas que pede e suplica e se espera muito tempo. Eu sei que a mãe do Augustinho orou, parece, se não me engano, 40 anos por ele. Augustinho é um padre muito antigo, né? Acho que nem sei que ano que ele viveu, mas ele é aquele padre que escreveu, né, muitos livros. E uma frase muito conhecida dele é tão tarde te amei, justamente porque ele se converteu bem tarde. E uma outra frase é ame e faça o que tu quiseres. É uma frase desafiadora, né? Mas essa foi o Augustinho que escreveu. Um homem de Deus muito profundo, né? Tem muita teologia dele, muita coisa boa. Enfim, essa é a oração, né? A oração move, a gente costuma dizer, a oração move a mão de Deus, e a oração é tudo. Enfim, é uma batalha bastante grande para se manter uma vida de oração, né? Eu falei aqui no vídeo sobre pagar o preço. Esse é uma das maneiras de pagar o preço. Então, como o próprio Senhor Jesus usou esse termo, né? Compre de mim. Que devemos, então, oferecer nosso tempo, né? Como uma moeda de troca para essa compra. É como é que eu vou dizer assim, um preço sem preço, né? Como eu falei ali, sem o preço real de avaliação. Deus nos pede esse tempo. Então, aí tem
a adoração, né? Dentro desses tempos de oração, dessa comunicação com Deus, entramos também, tem a adoração, que é bastante, não vou dizer importante, né? É primordial também. Então, são uma vida de oração, não tem como levar uma vida diária, né, de estar preparado para curar enfermos, para se mover no sobrenatural, sem uma vida de oração. O Senhor Jesus é o nosso melhor exemplo, né? Eu creio assim que a agenda de Jesus era feita diariamente diante do Espírito Santo, diante do Senhor, que ele orava muito, intercedia, e depois ele saía fazendo a vontade do Senhor naquele dia em tudo, né? Tem momentos assim que a gente vê assim pelo que ocorreu no dia, né? Começa lá um capítulo dizendo, então pela manhã, aí enfim, dá para fazer a conta assim que já é 5, 6 da tarde e o Senhor fala, vamos atravessar o lago, vamos para o outro lado, né? Então ele sabia tudo, né? O que ele precisava fazer, o Espírito Santo dirigia ele em tudo. E ele também não desobedecia em nada, né? Eu estou tentando essa vida assim de preparar minha agenda também de manhã cedo já na oração. E essa semana fiquei muito feliz, quero falar isso aqui ainda rapidinho. O Espírito Santo me disse hoje não vai na hidro de manhã. E geralmente o Espírito Santo me impulsiona assim para ir para hidro, né? Fazer ginástica na água. E aí eu não fui. E aí nesse dia teve alguns detalhes aqui que foi muito importante eu não ter ido. Nós ganhamos um homem aqui para o Senhor, aqui nesse container. Eu estou aqui num container, né? A casa de Pedro. Ele estava aqui trabalhando no jardim. A minha irmã é dona da casa maior que tem aqui nesse sítio. E ela então contratou esse rapaz para trabalhar aqui, né? Cortar grama e fazer uma série de trabalhos. E ele comentou que estava com muita dor no corpo, assim, às vezes as pessoas chegam perto de mim, sem eu dizer nada, começam logo a me dizer onde é que elas têm dor ou alguma doença. É incrível isso. Aí ele já logo, eu tenho muita dor nos ombros e dor no corpo, e eu disse, olha, isso Jesus pode tirar. Nós impomos as mãos, declaramos aqui a palavra de Deus, né, sobre ti. Ele disse, Jesus pode tirar. Dona? Ele disse, é bem fácil. A gente vai marcar então e orar por ti. Eu não espero. Passou aí uns 3 dias, eu acho, que eu fiquei orando por ele, né, nesses 3 dias, para que Deus preparasse. Não tem que ser sempre 3 dias, mas foi acho que o tempo de Deus também, porque ele estava trabalhando aqui para minha irmã, e eu disse, quando terminar aí. Enfim, a minha irmã contratou ele para mim, sem eu saber. Segunda de manhã ela disse, olha, eu chamei aquele rapaz para ele trabalhar e fazer as coisas que tu queria em volta do container. Aqui eu tenho um jardinzinho, né? Daí eu disse, que bom. Aí foi amanhã que o Espírito Santo me disse, né, não vai na hidro. E foi importante porque eu pude ver ele, disse 9h30, nós vamos orar por ti, que meu marido tinha um compromisso, né? Então 9h30 meu marido, nós moramos aqui, claro que bem pertinho, veio aqui no container, nós oramos por ele. E impomos as mãos, Deus tirou todas as dores do corpo inteiro, das juntas, ele ficou leve. E também o Espírito Santo tem me falado muito isso, não perder a oportunidade, não precisa, né, se converter, não tem que se converter para curar, porque alguns não estão preparados ainda, a gente não vai impor isso como uma condição e nem, né, forçar a pessoa. Daqui a pouco ela, para estar com dor ou para ser curada, vai dizer que aceita Jesus e Jesus não é assim, né, para uma mercadoria para a gente oferecer. Mas enfim, ele recebeu o Senhor no coração com muita alegria, deu para ver isso, né? Eu tinha explicado para ele sobre o nascer de novo e foi bem interessante. E aí foi bem interessante porque quando eu dei a minha Bíblia para ele, é comum eu fazer isso, da minha Bíblia, a não ser que às vezes está muito riscada, né, que eu risco, escrevo, enfim, não tinha outra em casa, dei para ele. Aí eu marquei aquela parte lá de Nicodemos, né, João 3, foi aquela que eu falei para ele sobre nascer de novo, e quando ele se converteu. E aí ele assim, eu andei lendo isso aí, na Bíblia da minha irmã, não é aquela parte que
que teve um lá que falou que de repente ele ia ter que entrar para a barriga da mãe dele. Aí eu achei muito querido, eu falei, é assim mesmo, olha só, tu não precisou nem entrar para a barriga da tua mãe, tu nasceu de novo, isso foi o que aconteceu hoje. Então ele ficou muito feliz, né, e pude ver também que o coração dele estava preparado pelo Espírito Santo, né, alguém já tinha orado, o Espírito já estava trabalhando nele. Então é muito bom quando a gente faz uma colheitinha, né, nem sempre a gente planta muitas vezes e não colhe, aí outro vai lá e colhe, né? Então eu acredito que o Senhor nos deu oportunidade de colher onde alguém já tinha plantado, né? Eu acredito que a mãe dele, ele falou que a mãe dele abraça ele, que sempre dava um consolo para ele, enfim. Isso foi uma experiência, então, né, nesse dia que eu tive, né? Tem outras experiências assim, mas essa é bem recente, foi antes de ontem, né? Hoje é quarta-feira, não estou gravando aqui o vídeo, né? E isso aconteceu na segunda. Então eu fiquei muito feliz por não ter ido na Hidro, né? Por ter obedecido, porque senão ele teria feito aqui algumas coisinhas que na verdade foi bem rápido ele fazer aqui, teria ido embora, eu teria perdido essa oportunidade. Então é muito importante a gente que quer se mover no sobrenatural, aliás, para tudo é importante, né? Ter essa vida de oração. Eu vou falar um pouco mais a relação da oração e a cura, a relação da oração e autoridade, exercício da autoridade espiritual, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu agradeço a audiência, quem está me assistindo, né? E peço então que, algo que eu também sempre me esqueço de pedir, para curtir, compartilhar com os outros, comentar, até mais essa parte, comentar e compartilhar esse vídeo e também a escola, ok? Então, até a próxima.